Agora sim. Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de desenho técnico, né? Então, hoje nós daremos continuidade nos trabalhos que nós iniciamos nas aulas anteriores, né? Desde que nós montamos o modelo, aí nós fizemos o estudo das vistas, né? E hoje nós vamos fazer uma outra forma de estudar, né? Uma outra forma de representação para esse objeto, né, esse nosso objeto, e depois as figuras de uma forma geral, né? Então, hoje nós vamos começar com o estudo das perspectivas, né? Então, nós vamos ver hoje a perspectiva, ou as perspectivas axonométricas, né, e as suas divisões. Aí nós vamos trabalhar um dos tipos das perspectivas axonométricas, e na semana que vem a gente vai trabalhar também a perspectiva cavaleira, né? Então, nós estamos quase completando essa parte inicial, né, para a gente começar depois o nosso projeto arquitetônico, né? Então, vale lembrar, né, que hoje eu também vou deixar uma tarefa com vocês, que vocês terão até a semana que vem para postar no Moodle para Prof, né? Lembrar vocês também da qualidade da foto que vocês fazem, do arquivo em PDF que vocês me remetem, né? Sempre quando vocês forem produzir, vocês façam, e antes de vocês remeterem para a Prof, dá uma olhadinha como ficou, né? Para ficar, se ficou legível, se ficou direitinho, né? Então, isso é importante, né? Não esqueçam, né, dos detalhes, do selo direitinho que vocês têm que fazer, do lápis HB que vocês têm que usar para fazer, as margens, né, o selo. Então, bem direitinho, conforme os critérios que a Prof coloca para vocês, tá? Bom, como eu sempre faço, né, as aulas, elas são baixadas, né, e eu assisto as nossas aulas, né, para ver qual ficou melhor, né, então eu sempre escolho a aula que ficou melhor para a gente colocar no canal. Lembrando, então, que o nosso canal chama-se O Campo Constrói, e a playlist de vocês é Desenho Técnico 2020/2, tá? Então, tem tudo direitinho lá, por dia das nossas aulas, né, tudo registradinho lá para vocês. Não esqueçam também de registrar a presença de vocês nesse nosso encontro. Então, durante a vigência da aula, vocês façam o registro lá no Moodle direitinho. Quem não está presente aqui, por algum motivo, não pode assistir o encontro, então, vai lá no nosso canal depois, né, eu vou baixar as aulas hoje, quero ver se dá tempo de eu assistir, inclusive, as aulas hoje, senão, no máximo, amanhã eu consigo assistir tudo, e aí, para colocar, né, para processar no canal. E aí, vocês já podem assistir. Quem não assistiu aqui, pode assistir lá, lembrando sempre que nos comentários, vocês deixem o nome, o curso e a matrícula, né, que se vocês não estavam aqui, eu resgato a presença lá. Lembrando também que essas são equivalentes, né, esses registros de presença são 2 aulas, e a terceira aula é sempre registrada com a entrega da tarefa conforme os critérios, né, no dia certinho. Essa tarefa de hoje, vocês entregarão, então, segunda-feira, até as 23h59, tá bem? Então, feitos os avisos, o Cauê sempre dizia que esses são os avisos paroquiais, né? Que a gente sempre fala do mesmo jeito, então, é isso aí. Eu acho que nós já estamos todos aqui, então vou começar com a parte de conteúdo, pode ser? Vou abrir aqui, vamos ver se já está aberto, para compartilhar com vocês, e depois a gente dá uma olhadinha na tarefa. Já vou deixar aqui, no módulo adequado para apresentar. Isso. Aí, agora sim, agora já vai conseguir compartilhar. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de alguma coisa, podem ligar o microfone e falar com a prof, tá? Porque quando eu compartilho, eu não enxergo mais nada, tá bem? Então, vamos lá. Então, começamos com o desenho projetivo, perspectiva axonométrica. Vocês já estão enxergando a apresentação? Sim, prof. Então tá, obrigada. Essa Andriele que falou comigo? Isso. Ah, viu como eu conheço a voz? Então, vamos lá. Então, bom, quando a gente olha para um objeto, então assim, ó, o nosso olho, ele calibra aquilo que a gente está enxergando. Então, assim, sem querer,
né, os nossos olhos, eles enxergam como se tivesse tudo à nossa frente, só que ele sabe nos dizer o que está mais ao fundo, o que está mais à frente, né, então, mas ele consegue perceber essa sensação de profundidade, a questão do relevo, né, sem muito esforço. Então, a gente consegue enxergar isso com muita tranquilidade. O problema está em registrar aquilo que a gente enxerga, né, que a gente consegue enxergar tão facilmente com os nossos olhos, passar isso para um desenho, né? Então, conseguir, né, transmitir essa mesma sensação, né, de profundidade, essa mesma sensação de volume que nós enxergamos para o papel, então tem uma forma de fazer isso, uma técnica. Então, essa técnica de representação gráfica seria a perspectiva, né? Então, essa técnica da perspectiva, ela quem permite essa compreensão volumétrica que a gente precisa tanto, né? Bom, o desenho, então, ele deve mostrar o objeto da maneira como ele é visto, né? Então, ele precisa apresentar as 3 dimensões, né? Eu preciso ter comprimento, largura, né, profundidade ou altura, né? E a altura também. Então, preciso ter essas 3 dimensões para que eu tenha essa noção de volume, né? Então, é fundamental que a gente consiga estudar essa perspectiva e entender bem para que a gente possa fazer esse registro de forma correta, tá? Então, assim, uma coisa que é muito importante aqui no desenho técnico, e principalmente com relação à perspectiva, é que a perspectiva, ela trabalha segundo algumas leis, né? Então, por exemplo, olhem essa figura que a prof coloca aqui, né? Então, o que tem, né? Tudo o que está mais distante, mais afastado do observador, ele deve ser registrado de tamanho menor, embora, por exemplo, quando eu tenho esse conjunto de rapazes e moças aqui, esse outro conjunto, e aquele conjunto mais ao fundo, todos eles, teoricamente, têm as mesmas alturas, ou muito próximo disso. O que acontece? Estes que são registrados aqui mais à frente, quando a gente vai fazer um desenho, eles naturalmente deverão aparecer como um tamanho maior. E à medida em que eu tenho os outros grupos mais distantes de onde eu estou enxergando, da onde o ponto de observador está fazendo essa visada, eles devem naturalmente serem desenhados de menor tamanho, né? Então, a mesma coisa acontece com o automóvel. Esse aqui que está mais à frente aparece maior, esse que está mais ao fundo um pouco menor, e esse que está bem ao fundo, bem menorzinho. Muito embora, se nós colocássemos todos eles no mesmo ponto, né, todos eles teriam muito parecidos os seus tamanhos. Então, essa é a primeira lei da perspectiva. Então, tudo parece ficar menor, diminuído, à medida em que se afasta do observador, tá? Uma outra coisa que é muito importante, as linhas retas, sejam elas horizontais e verticais, elas tendem a se apresentar na forma diagonal para dar essa ideia de profundidade na imagem, tá? Então, assim, olha, tudo que a gente enxerga à frente, então, por exemplo, esse fundo de sala, onde eu tenho a mesa, essa cadeira, esses 2 quadros, eles sim, né, ao fundo eu tenho que manter, né, essas linhas horizontais e verticais, exatamente como elas se apresentam, né? Mas, observe aqui o que acontece com essa lateral aqui, né? Ela está mais próxima do observador, então eu preciso comunicar nesse registro, nesse desenho, essa sensação de profundidade. Então, o que eu faço? Tudo que é horizontal ou vertical pode se tornar um aspecto mais estranho, né? Mais na diagonal. Então, veja esse quadro, olha, ele fica parecendo uma outra figura, né? Normalmente ele seria registrado como um retângulo, mas para conferir essa sensação de profundidade, ele toma essa representação estranha. A mesma coisa essas cadeiras, né? Então, elas não estão exatamente ajeitadinhas como aqueles móveis que estão lá mais ao fundo. Então, esta não digo ser uma transformação, mas esta forma de representar essas linhas, que naturalmente seriam horizontais ou verticais, e elas são apresentadas, então, nesse aspecto diagonal, então, isso é para conferir essa profundidade necessária para a imagem que eu estou retratando, né, em perspectiva. Bom, aí eu tenho os tipos de perspectiva. A perspectiva cônica, que é aquela que retratamos anteriormente, né, então, ela é mais utilizada nos projetos arquitetônicos e de arquitetura de interiores, né? Então, acho que vocês já viram, né, aquelas imagens, quando o pessoal desenha uma planta baixa e aí vai fazer a planta humanizada.
E aí, normalmente, eles fazem uma perspectiva, né, inclusive colocando, né, se você vai fazer, o arquiteto vai fazer de uma casa, então ele coloca os móveis, ele faz né, uma organização naquele espaço, até mesmo para ajudar a vender, né, e o arquiteto que faz decoração de interiores é muito hábil em usar essa perspectiva cônica, né? E aí depois, a partir disso, é que eles fazem aquelas imagens que a gente imagina até que sejam fotografias, né? Aquelas imagens renderizadas que a gente faz a partir do AutoCAD, né? Daquele programa. Então, você desenha a planta, você faz a perspectiva e depois você consegue construir aquelas imagens renderizadas, né? Bom, e aí eu tenho a perspectiva axonométrica e cavaleira, né? Então, esses dois tipos de perspectiva, eles são mais utilizados para o desenho mecânico, mas, no entanto, eles são bastante utilizados por nós, porque nós precisamos, elas são fáceis de entender, e nós precisamos ter esse entendimento bem claro, né, dessa questão da perspectiva, para depois eu conseguir fazer muito bem os projetos arquitetônicos que virão. Tá? Então, a gente começa utilizando essa perspectiva axonométrica e cavaleira, que são mais comuns nesse tipo de desenho, né, nos desenhos mecânicos, mas que nos são muito úteis, tá? Para aquilo que a gente precisa aprender para depois registrar os nossos projetos. Bom, então, a perspectiva axonométrica é uma projeção ortogonal sobre um só plano, tá? E onde eu consigo registrar o objeto, mostrá-lo segundo as suas três faces. Né? Então, eu consigo registrá-lo com as medidas, né, de lateral, eu consigo largura, eu consigo comprimento, a profundidade, eu consigo altura, então eu consigo desenhar basicamente as três faces deste objeto, né? Então, eu tenho um objeto, né, ele apresenta geralmente uma inclinação em suas faces, né, em suas três faces, em relação ao quadro, e aí eu consigo, né, a partir do eixo, traçar a altura, consigo dimensionar a largura, consigo representação de comprimento, e aí eu consigo compor esse objeto nesses planos e entender como ele se comporta, né, aqui, como objeto real, né, e transposto no desenho, que é o que a gente precisa, tá? Então, dentro da perspectiva axonométrica, nós temos subdivisões, né? Então, nós temos a perspectiva isométrica, ISO igual, né? Ela tem 3 ângulos iguais entre os diferentes eixos, né? Os diferentes planos que são definidos pelos eixos. Então, perspectiva isométrica. Entre eles, eu tenho sempre o mesmo ângulo. Tenho a dimétrica, onde apenas 2 ângulos são iguais e um terceiro é diferente. E a perspectiva trimétrica, onde os ângulos das arestas de altura, largura e comprimento, eles são totalmente diferentes, né? Não há ângulos iguais, tá? Bom, para facilitar a nossa vida, né, e inclusive porque é mais utilizado, né, a gente trabalha sempre com a perspectiva isométrica. Então, os 3 ângulos entre os eixos e aí entre os planos, que eu vou fazer o meu desenho, é sempre igual, tá? Ah lá, então, a perspectiva isométrica, né, eu tenho o que a gente chama de eixo isométrico, né, e aí, entre eles, lembra que eu falei para vocês, eu tenho ângulos iguais. Então, se a circunferência fecha 360 graus, se os ângulos são iguais entre esses eixos isométricos, então, cada um eu tenho entre eles, né, por exemplo, entre x e y eu tenho 120 graus, entre y e z eu tenho mais 120, e entre z e x eu tenho 120, fechando os 360 graus, tá? Bom, eu tenho a perspectiva isométrica clássica, né, e as 3 faces nesse tipo de perspectiva, eles sofrem uma redução iguais e de aproximadamente 81% do seu comprimento real, tá? Então, naturalmente, se a gente fosse fazer essa perspectiva normal, isométrica normal, nós temos que ainda fazer essa redução. Aí, o que eu faço? No desenho, em geral, a gente não leva em conta essa redução, portanto, diz-se que nós estamos trabalhando com a perspectiva isométrica simplificada, onde eu não tenho redução, né, entre as faces, né, entre as medidas das faces, com relação à medida do objeto real, tá? Então, eu não tenho essa redução. Eu faço uso, então, da perspectiva isométrica simplificada, né? Então, todas as medidas, né, quer seja do eixo,
que determina a largura, o eixo que determina o comprimento, o eixo que determina a altura, eu mantenho neles todos as mesmas dimensões, lógico que em escala, do objeto real, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, a perspectiva isométrica, né? Como se comporta o objeto. Eu vou fazer um desenho para vocês na lousa, tá? Como é que acontece isso aqui. E aqui, ó, eu tô fazendo já uma menção, né, de como que eu vou trabalhar aqui. Aqui eu tô usando a régua T, mas vocês vão usar a paralela para fazer essa representação. Ela será essa base aqui da régua T, né? Então, ela vai servir para nós, para a gente começar a fazer, a traçar, né, os eixos a partir, né, desse apoio que ela tem. Então, eu vou usar para isso também este nosso esquadro, né? Vocês lembram desse esquadro, né? É o esquadro que tem 3 ângulos iguais, né? E esse, inclusive, que nós vamos usar aqui para traçar os eixos, ele tem 30 graus, né? Então, vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer na prática, ali na lousa. Aqui, queridos, então, eu vou mostrar para vocês, daí eu vou voltar aqui para mostrar para vocês que eu posso fazer a perspectiva a partir de vistas ou a partir das medidas do objeto mesmo, tá? Então, vou lá para mostrar para vocês agora na lousa como é que nós vamos traçar, tá? Vou voltar com vocês aqui, para vocês enxergarem grande, né? Porque quando eu compartilho, vocês enxergam muito pequenininho. Então, vou fazer aqui. Vou trazer vocês cá para cima. Né? Vou ajeitar aqui para vocês enxergarem direitinho. Opa. Então, chegando bem clarinho o quadro? Tá ótimo. Aqui. Tá? Tá bem clarinho o quadro? Então, tá. Então, beleza. Montei as lâmpadas, comprei mais luz, fiz de tudo, né? Meu Deus! Vamos ver se fica boa essa gravação, né? Se não fica esquisito, sinistro. A luz só não é boa à medida que as imperfeições também são mostradas, né? Então, aí assim, pouca luz a gente não fica tão enrugada. Agora, com muita luz, todas as evidências ficam à mostra, né? Então, aí é problemático. Vamos lá, queridos. Então, como é que nós vamos fazer para começarmos a traçar, né? Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou simular para vocês, eu não tenho no meu quadro, né, a paralela, né? Então, aquele nosso trilho da nossa prancheta, né? Mas eu vou simular aqui com esse traço. Eu vou fazer um traço, tá? Então, imaginem aqui, ó. Eu vou fazer aqui esse traço na horizontal, né? E esse traço seria, né, como se eu tivesse a paralela aqui, certo? Para meu apoio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esquadro, aquele esquadro de 30-60, tá? E aí eu vou pegar a pontinha mais afinada dele, que é de 30 graus, eu vou apoiar ele aqui, tá? E eu vou traçar um ângulo de 30 graus aqui, certo? Então, eu tenho esse traço para cá, tá? Aí, eu vou rebater o esquadro para cá, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo traço, né, com os 30 graus, desse lado aqui. Então, vejam bem, a paralela vai estar aqui. Se eu tivesse como medir esse ângulo, né, eu sei que de um lado ao outro eu tenho 180 graus, certo? Aí eu pego o esquadro, com aquela parte mais afinada, faço um traço aqui, tem um ângulo de 30 graus aqui. Rebato ele para cá, traço de novo aqui com 30 graus, aqui. Então, o que eu tenho? Se tomado de ponta a ponta eu tinha 180 menos 30 mais 30, 60, então esse meio aqui ficam exatamente os 120 graus que a prof falou. Lembra? A perspectiva isométrica, entre os eixos, eu teria o mesmo ângulo, né? E aí, 120 entre eles. Veja, eu teria cá para baixo, ó, lembra aquela representação? O outro eixo, né? Então, eu teria x, y e z cá embaixo, né? Então, veja bem, ó, se eu tivesse 120 aqui,
eu teria 120 e aqui eu teria 120, tá? Mas só que eu vou fazer o seguinte, esse que está aqui embaixo, eu vou subir ele para cá, certo? Então, ele vai passar para cá, ó. Ele vai passar para cá, na vertical. Então, ele deixa de existir aqui embaixo, tá? E na inserção dos dois traços que eu tenho aqui de 30 graus, eu pego o que estava aqui embaixo na vertical e levo para cá para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu já consigo aí registrar, né, os primeiros traços para fazer o que a gente chama de paralelepípedo envolvente, né? E a partir desse paralelepípedo, eu registro, né, os detalhes da peça que eu vou fazer, né, do modelo que eu vou montar, tá bem? Então, aqui, ó, eu tenho o meu modelo, eu vou pegar aqui, ó. Então, eu tenho o modelo que vocês têm, né? Só que o meu é verdinho. Então, é esse modelo que nós vamos trabalhar hoje aqui em perspectiva isométrica, tá? Bom, então vamos lá. Ó, feito isso, o que eu vou fazer? Eu posso marcar, né? Digamos, eu tenho uma peça, né, que tem de comprimento 12 centímetros. Então, com a régua, nesse traço aqui, eu vou marcar 12 centímetros aqui, né? Aí, de largura, eu tenho, essa peça tem 8 centímetros. Então, eu venho aqui e marco 8 centímetros aqui. Digamos que ela em altura também tenha 8 centímetros. Aí eu venho aqui e marco 8, tá? Então, o que eu faço? Apoiado na paralela, eu vou pegar aqui, ó, com o esquadro na vertical, né, apoiado, eu vou fazer um traço na vertical aqui, e aqui a mesma coisa, ó, apoiado aqui, um traço na vertical aqui, tá? Ó, já tá ficando com carinha de paralelepípedo. Aí, o que eu faço? Eu posso subir a minha paralela mais para cá, apoiar aqui, ó, chegar aqui, e a partir daqui, com o meu esquadro de 30, eu vou fazer esse traço aqui, tá? A mesma coisa, rebato ela aqui, apoiado na paralela, aí faço os meus 30 graus aqui, certo? Bom, tá quase fechado, né? Olhe bem. Aí, o que eu vou fazer? Vou apagar um pouquinho aqui para não atrapalhar vocês. Com a minha paralela aqui, com os 30 graus, eu vou fechar aqui, ó. Ó, ela vai vir para lá. Tá vendo? Ó, apoiado aqui, vai fazer um ângulo de 30 aqui. A mesma coisa aqui. Eu apoio aqui e vou fechar aquele canto de lá, né? Não ficou muito bonito, mas vou ajeitar melhor aqui, né? Eu não tô com os esquadros aqui, né? Então, ó, 30 graus e 30 graus lá. Fechei o paralelepípedo, olha. Eu tenho as dimensões de comprimento ou profundidade, nesse caso, as dimensões de largura e as dimensões de altura registradas. Fechei o que a gente chama de paralelepípedo envolvente. A partir dele é que nós vamos daí pegar a peça e desenhar os seus detalhes para, então, representar o meu modelo em perspectiva isométrica. Vocês entenderam como que a prof fez? Querem que a prof desenhe de novo? Ou vocês entenderam? Eu entendi, prof. Bem tranquilo. Entendeu, Ana? Tranquilo, Vanessa? Todos entenderam bem certinho? Tranquilo, Elisogênio? A prof explicou bem detalhadamente, né? Deu para entender. Então, ó, coloca a paralela, pega o esquadro de 30, faz um traçado, rebate ele do outro lado, faz os 30 de novo. Na interseção, a vertical. Meço as medidas direitinho de comprimento, largura e altura. Marco nos respectivos eixos. Aí, eu vou só mexendo, né? Vou subindo com a paralela, traçando, né, o que é inclinado com ângulo de 30, rebato para o outro lado e vou fazendo e vou fechando o paralelepípedo. Feito isso, depois é só fazer os detalhes da peça, né? Nós vamos trabalhar com essa peça a partir do paralelepípedo. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, eu vou ficar aqui, e aí eu vou continuar mostrando para vocês a parte teórica, e aí eu vou mostrando aqui na lousa também. Sim? Vamos lá.
Então, vamos continuar aqui, compartilhando a nossa parte teórica. Opa, quem que entrou? Então, aqui, ó. Então, observe, eu posso fazer a minha peça, né, representada em perspectiva isométrica, que é a que a gente vai trabalhar, eu posso usar para isso as vistas, né? Então, lembra que eu falei para vocês a semana passada, né? As minhas vistas, né, o total de vistas que eu tenho para a representação de uma peça, né, são 6. Então, a vista frontal, que é a que eu defino, que eu olho para frente, a peça e defino que vai ser a vista frontal, a vista superior, que eu registro no plano abaixo, a vista inferior, que eu registro no plano acima, a lateral direita, eu registro a esquerda eu registro a direita, e depois a vista posterior, que seria a visada de costas do objeto, tá? Mas eu também falei para vocês que me basta para fazer a representação da figura, né, apenas 3 vistas, né? Por quê? Porque eu tenho todas as medidas necessárias daí para compor a perspectiva, né? Eu tenho as dimensões de largura, comprimento e altura, em apenas selecionando 3 vistas desta peça, né? Ou deste modelo. Então, aqui eu tenho a vista frontal do objeto, tá? Onde eu tenho a altura e comprimento desse objeto registrados, tá? Aqui embaixo, eu tenho a vista superior registrada. Então, eu tenho aqui registrado o mesmo comprimento e aqui já a largura dessa peça. E, consequentemente, nesta vista lateral esquerda, eu tenho a mesma largura da figura e a mesma altura que eu encontro registrada na vista superior. Então, por isso, sempre que a prof fala, olha, faça na sequência, que você não se perde com as medidas. Exatamente por isso, né, ó. Na vista frontal, eu tenho o quê? Eu tenho comprimento e altura. Como eu registro cá embaixo, a vista superior, eu tenho comprimento e largura. Como eu faço a vista lateral esquerda, ó, a mesma largura vem para cá, e a mesma altura que eu tinha registrado na frontal, eu uso para compor a minha vista lateral esquerda. Bom, feito isso, então é o suficiente se eu tiver a vista frontal, superior e a lateral esquerda, tá? Aí eu faço o primeiro passo para desenhar a perspectiva, aquilo que a prof mostrou, né? Então, assim, ó, eu tenho esse traço aqui que equivale, né, à nossa paralela estar presinha ali na nossa folha, né? Então, eu pego os quadros de 30, faço, né, esse traçado para cá, esse outro para cá, então já defini 2 eixos. E o vertical, no encontro deles, eu trago de cá para cima. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as medidas do objeto, né, de largura, altura e comprimento, medidas totais, e vou marcar nesses eixos. E, então, eu vou desenhar um paralelepípedo envolvente, tá? A partir desse paralelepípedo, aí eu vou olhar ou nas vistas ou no objeto e vou pegar aqui a vista frontal, vou registrar a vista frontal aqui. Vou pegar a vista superior, vou registrar aqui nessa parte superior. Vou registrar essa vista lateral, vou registrar essa vista lateral aqui. E aí, o que acontece? Registrando esses detalhes aqui, aí eu consigo começar a compreender o que é essa peça. Aí eu vou enxergando o que tem que apagar e tal, aí vou apagando o que tem que apagar, até eu ter o objeto total desenhado. Aí eu vou passar o lápis 2B para reforçar direitinho quando eu já tiver certeza dos traçados que devem ficar, tá? Então, olha que fácil. A partir das vistas ou a partir do objeto, né, eu consigo fazer a perspectiva, né? Segundo esses passinhos aqui que a prof evidenciou para vocês na transparência, tá bom? Aí, queridos, eu tenho alguns objetos, né, que eles têm algumas linhas que não são isométricas, tá? Então, assim, eu não consigo, a partir do que eu tenho no paralelepípedo envolvente, das linhas que eu tenho, essas linhas que não seguem vou mostrar para vocês aqui, não seguem a isometria, quer ver? Então, aqui, ó, esse meu objeto, né, essa linha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui não é uma linha que segue as leis de isometria.
Então, assim, quando eu for representar essa aqui em cima, essa aqui embaixo, eu consigo registrar com tranquilidade naquelas faces que eu mostrei ali para vocês. Essa medida aqui, que vai dar essa face aqui que é inclinada, essas linhas que não seguem a lei da isometria, eu vou tirar por medidas lá em cima, né? Eu não tenho como desenhar aqui a partir daquelas linhas essa face. Ela vai sair, depois que eu fizer todas as demais, ela sai, né, naturalmente pelas medidas que eu tenho, tá? Mas ela não segue as linhas da isometria, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Mas não é difícil de fazer, é só a gente prestar atenção, né? Ó, esse objeto que tem aqui é um objeto que se comporta dessa forma também, né? Ele tem essas linhas aqui, ó, tá vendo? Que não seguem, ó, as leis da isometria. Então, o que acontece? Eu vou marcar as medidas, né, ó. Tem um ponto aqui, que é esse aqui está a uma distância X aqui nessa parte, aí eu tenho mais essa parte aqui, eu vou montar, e aí eu vou montando a peça aqui, e daí eu vou conseguindo enxergar como é que vai se comportar essa linha que não pertence, ela não é isométrica, né? Então, ela vai ter que sair de alguma forma, mas não exatamente como o restante sai facilmente, né? Aqui a mesma coisa, elas vão ser representadas, né, nas mesmas grandezas que eu estiver fazendo os demais, mas ela não vai ficar bonitinha, né, como o restante, né, ela vai ficar meia tortinha ali, meia fininha, né? Então, essa é uma característica dessas linhas que não são isométricas, tá? Então, é por isso que é tão importante, que eu insisto tanto com vocês, que vocês desenhem a perspectiva a partir do paralelepípedo envolvente, né? Porque senão você não consegue, fica muito difícil para a gente conseguir desenhar essas linhas que não são isométricas quando você não tem essa técnica do paralelepípedo envolvente, tá? Você consegue anotar as medidas direitinho, tá? Então, vamos lá. Aí tem uma outra coisa que é bem interessante, que é quando a gente tem que desenhar na perspectiva isométrica estruturas circulares, né? Nós temos que desenhar um círculo. Mas e aí? Vai ficar exatamente com carinha de círculo? Não. Vocês percebam que a estrutura, ela vai ficar muito parecida com uma elipse, né? Porque ela vai seguir aquela inclinação padrão, né? Que eu estou usando ali para perspectiva, tá? Então, ela fica com uma cara de elipse. Vamos ver como é que a gente faz? Ó, a gente tem passos, né? Então, olha, primeiro eu desenho, né, a estruturazinha que vai conter a circunferência, tá? Aí eu eu traço, faço com as linhas traço e ponto, né, que é o meio desse segmento, é o meio desse aqui, então eu faço, né, esse cruzadinho aqui. Aí o que eu vou fazer? Este meio com este meio eu vou unir. Então eu tenho isso aqui. Aí eu vou fazer unir este com este. Aí eu tenho isso aqui. Aí eu vou unir o quê? Esse lateral aqui e essa outra lateral, e tenho a circunferência toda desenhada. Esse é o mesmo processo em que face estiver essa circunferência. Independe, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que a prof vai fazer para ensinar vocês? Olha bem, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, eu vou apagar aqui, né, para a gente poder fazer bem direitinho aqui, né? Então, olha lá. Aí eu tenho, né, a superfície, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Aqui, 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 tá? Lá na vista superior eu tenho vou ter que desenhar uma circunferência. Então, o que eu vou fazer? Vou achar um meio aqui, vou marcar, vou achar um meio aqui, vou marcar. Aí, com a minha paralela aqui, eu vou pegar os 30 graus e vou fazer aqui, ó. Trace, ponto, trace, ponto, trace, ponto, trace, ponto, ó. Aí a mesma coisa, com a paralela e os quadros de 30, ó, vem aqui, ó, trace, ponto, trace, ponto, trace, ponto, traço, ó. Aí o que vai acontecer? Tenho os eixos de simetria certinho, aí eu vou vir aqui, ó, pegar uma outra cor para vocês enxergarem, ó. Aí eu venho aqui, ó, uno esse centro com este, aí eu uno este com este, aí eu vou unir este aqui
e este aqui. Aí, tracei a minha circunferência, né, nessa face. Aí, prof, eu tenho a circunferência, mas ela fica aqui, ó. Ela fica nessa aqui, ó. Ela fica aqui, ó. Tá? Nessa face aqui. Como é que eu faço? Simples, ó. Acho o meio aqui, ó. E venho aqui e traço. Com os 30 graus, né? Venho aqui, ó, de novo, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí, vou fazer a circunferência, ó. Meio com meio. Venho aqui. Meio com meio. Venho aqui. Meio com meio. Traço lá. Meio com meio aqui. E tá feita a minha circunferência. Não, prof, é na outra parede, que é no outro lado que eu tenho que desenhar, prof. Como é que faz? É a mesma coisa, ó, os 30 graus aqui, os 30 graus aqui, ó, acho o meio aqui, venho aqui e traço. Mesma coisa aqui, em 30 graus, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Igualzinho eu fiz anteriormente, ó. Vou unir o meio com o meio aqui, o meio com o meio aqui. Aqui e aqui. E tá feito a circunferência em todas as faces que eu tenho, em todos os meus planos, né? O superior, o lateral, ó. Nas medidas de largura, fiz. Na medida de comprimento, fiz. Nas medidas de altura, também fiz. Então, o procedimento é o mesmo. Vocês entenderam certinho como é que a gente faz? Viram que fácil que fica? Tranquilo? Ai, coisa boa, então. Então, estamos indo com toda a força. Como posiciona, Sara? Olha, você vai posicionar, ela vai ficar na horizontal, tá? Você lembra que a gente fixa a folha a partir da régua, né? Então, eu coloco a régua, o papel, e na prancheta, né? E consigo fixar a minha folha nessa prancheta a partir do alinhamento com a paralela. Então, ela fica no horizontal em relação à folha, certinho. Aí, o que você faz? Você vai apoiar ela aqui, né? Vai fazer o desenho. Aí, o que eu faço? Eu pego esse quadro de 30, encosto aqui e faço esse traçado em 30, tá? Rebato ele aqui de novo e faço o de 30 para cá também. Então, a paralela, Sara, ela é a base de tudo, né? É ela que faz você fazer o desenho bem retinho. É ela que serve aqui, ó. Então, a partir dela sai um eixo em 30, depois do outro lado, um eixo em 30. E aí, aquele embaixo, lá a gente vira aqui, né, espacialmente, ele fica exatamente no encontro dos dois eixos que estão a 30 graus em relação à nossa paralela, tá? Aí eu consigo começar a entender como é que vai nascer a perspectiva. Conseguiu entender, querida? Agora deu? Ai, que bom, né? Assim, ó, se na hora de vocês fazerem, vocês não entenderem, pode chamar, né? Chama a gente, aí a gente abre a câmera e faz com vocês. Sim? Não tem problema nenhum. Vamos ver como é que nós vamos fazer a nossa tarefa? Vamos dar uma olhada na nossa tarefa? Olha, a nossa tarefa é essa daqui, ó. Ela já está lá para vocês. Então, a gente vai, aos pouquinhos, avançando, para a gente conseguir compreender tudo e não ter dúvidas depois. Então, olha, a partir do modelo montado em sala, que é aquele modelo que a gente montou, elabore sua perspectiva isométrica. Não se esqueça de verificar qual a escala mais adequada para que o desenho possa ser elaborado na folha 3, tá? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Tá? Começando do começo. Então, assim, o que a gente vai fazer? O modelo é esse aqui, né? É o nosso modelo. Sim? Esse é o nosso modelo, que vocês têm montadinho aí, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai... Ó, eu vou fazer primeiro a nossa folha, tá? Vou representar a nossa folha aqui. Então, porque ainda tem gente com dúvida, tá? Assim, com dúvida nas margens,
com dúvida no selo, né? Olha, eu não estou exigindo a folha dobrada para vocês apresentarem para a prof, mas seria interessante que vocês dobrassem a folha, né? E mostrassem direitinho como é que vocês já estão lidando com isso. Então, não é exigido, mas é interessante que vocês dobrem, né? Façam umas vistas para mostrar o exercício direitinho. É sempre bom que vocês tirem um arquivo, uma das imagens, né, para que vocês salvem em PDF, seja da legenda, né, para ver se vocês estão com dificuldade ali. Vocês podem fazer, esse aqui é só um desenho na folha, só uma perspectiva, tá? Então, eu vou ensinar aqui vocês como é que nós vamos representar isso aqui, tá bom? Você pode, Vanessa, sim, fazer a dobra e mostrar para mim que você já está aprendendo, que você aprendeu, tá? Eu vou ficar muito feliz, sim? E aí, assim, vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Então, primeiro, eu vou representar aqui a nossa folha, tá? Então, ó, a nossa folha, ó, vou aqui, ó. Vou representar a nossa folha aqui, nossa folha 3, tá? E ficou fininho, né? Esse preto aqui não é muito... Vamos ver esse aqui. Esse aqui é melhor. Mais grossinho. Tá. Então, essa aqui, imagine que essa seja a nossa folha, tá? Essa margem aqui, à esquerda, ela tem 25 milímetros, tá? Então, ela é mais gordinha. Mas a margem inferior, superior e margem lateral direita, todas elas medem 7 milímetros, tá? Então, assim, a folha tem que estar bem fixada, né? A prancheta, bem alinhada. Por quê? Para que quando vocês vão fazer essas margens, ela fique bem retinha, né? 7 milímetros é um pouquinho menos que 1 centímetro, tá? E 25 milímetros são 2,5 centímetros, ok? Bom, a posição do nosso selo, do nosso rótulo é aqui embaixo, né? E ele mede quanto? 178 milímetros por 24 milímetros, ou 17,8 centímetros por 2,4 centímetros de altura, tá? Aí vocês não esqueçam, a primeira medida aqui, que mede 40 milímetros, tem a nossa sigla, né? A nossa inicial da nossa universidade, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Depois nós temos um quadrinho maior aqui, que mede 78 milímetros, né? Nesse quadrinho, vocês registram em caixa alta, lista de exercício 5. É sempre o nome que está ali na tarefa de vocês. Lista de exercício 5. No quadrinho menor embaixo, seria o quê? Na semana passada, a gente tinha colocado vistas ortográficas. Nessa semana, perspectiva isométrica, tá? E aí, ó, essas três coisas, elas, em cada um dos seus quadrinhos, né, elas deverão estar centralizadas, tanto na horizontal quanto na vertical, sim? Bom, UFSC, todas as letras maiúsculas, tá? A lista de exercícios 5 é toda em caixa alta também, toda em maiúsculas, e embaixo, perspectiva isométrica, o P é em maiúsculo, as demais letras em minúsculo, exatamente como está na tarefa, tá? É só olhar na tarefa que tem direitinho, tá bem? É só olhar na tarefa, a tarefa tem bem certinho, lista de exercícios 5, perspectiva isométrica, tá bem certinho lá, conforme vocês têm que fazer. Bom, aí, no demais, eu tenho um quadrinho maior, que tem 60 milímetros, né? Aí tem lá a palavra nome, e aí vocês coloquem o nome de vocês. Aí tem escala, a escala que vocês usaram para fazer o desenho. Aí vocês têm a turma, aí vocês têm a data que vocês fizeram, aí vocês têm o número da prancha, o número do desenho. Esse aqui é sempre um. Então, foi usada uma única prancha para representar esse projeto de perspectiva isométrica que nós estamos fazendo. É essa lógica, tá? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, lembra que eu pedi para vocês? Nesses outros quadrinhos ali no canto, a palavra nome e o nome escrito de vocês, ele não deve encostar nos limites do quadro. E eles ficam ajustados à esquerda,
mas eles não devem grudar no quadrinho. Por que isso? Porque algumas letras, de repente, por exemplo, o meu nome, o Aparecida, o P, ele tem uma partezinha para baixo. O Aguiar, o G, a mesma coisa. Então, se eu encostar na linha, tanto o P quanto o G, eles vão ultrapassar os limites da linhazinha ali do quadro, e não pode ser assim. E eu não posso levantar a letra, tá? Porque a gente viu lá na aula 2, lá no exercício 2, o critério de como que a gente fazia a representação dessas letras, né? Então, lembra, sempre na segunda linha, né, daquelas 5 linhazinhas que vocês viram da caligrafia, todas as letras são baseadas a partir da segunda linha. Por quê? Porque essas letras que têm essa parte inferior, elas vão descer um pouquinho, então, consequentemente, quando vocês forem desenhar aqui, né, escrever as palavras, não pode, de forma alguma, estar encostado, tá bem? Então, isso é uma coisa bem importante, tá? Porque, de novo, tem gente ainda que não está fazendo o selo direito, não está preenchendo todos os dados, não tá fazendo, né? Aí, qual é o lápis que a gente usa para fazer tudo isso? O HB. O HB é aquele lápis mais comumzinho que a gente usa, né? Que é o lápis 2, que a gente está conhecido, né? Quando você fala do sistema numérico, é o lápis 2. Quando você fala do sistema com letras, é o HB, tá? Então, ó, as margens, o selo e as informações constantes no selo, tudo com lápis HB, tá bem? E com esse cuidado que a gente tem que ter na hora de elaborar. Quando vocês forem dobrar, a primeira dobra é sempre pelo selo, né? E a outra dobra que você vai fazer por dentro, a gente traz até a medida aqui dessa margem, né? De forma que você abre, lembra que eu mostrei para vocês? Eu fico com a parte de selo visível, para identificar o desenho, assim, para quem vai ler exatamente o que está contido naquela prancha, e a margem aqui deve ficar livre, porque é ela que prende no restante do projeto, tá? É ela que, se eu for perfurar, aqui o perfurado vai ficar aqui, se eu for prender, se eu for encadernar, então é sempre por essa margem maior, tá bem? Bom, alguma dúvida com relação a isso? Tá tudo tranquilo? Então, sempre, Vanessa, o 2B é a resposta final do exercício. O 2B é aquele lápis bem macio, né? O 2H você usa sempre para fazer o primeiro esboço, né? Então, assim, eu vou começar a fazer aqui o desenho, né? Esse traçado, que é o esboço do meu projeto, eu faço com 2H. Depois que eu já tenho certeza que o desenho está certo, aí eu passo o 2B por cima. Por quê? Porque daí ele faz a resposta. Ele é macio, os traçados ficam mais cheios, né? Então, é ele que faz a resposta. Entendeu, filha? Beleza? Perguntem mesmo, queridos. E se vocês não quiserem escrever, porque escrever é trabalho, abra o microfone e falem comigo. Não tem problema, tá? Outra coisa. Eu, às vezes, percebo que vocês não perguntam as coisas em aula, né? Vocês ficam bem quietinhos. E às vezes vocês estão com alguma dúvida e aí vocês não falam na aula. Eu acho que vocês ficam chateados de falar na aula, né? Ficam assim, não se sentem à vontade o suficiente para questionar alguma coisa, né? Mas então, assim, eu digo para vocês que esse é o horário, esse é o momento, né? Quando a gente tem o primeiro contato com aquele novo conhecimento, é o horário da gente, né, perguntar tudo, né? E se depois ficar mais alguma dúvida, vocês tornam a perguntar. E aí, as perguntas podem ser repetidas tantas vezes quantas forem necessárias para que vocês entendam, né? Não adianta de nada a gente ficar com aquilo para a gente, ai, não vou perguntar, porque parece que é uma pergunta tão boba, que daí vai ficar chato, né? Vamos achar engraçado. Bobagem isso de vocês. A hora é agora, né? A prof está aqui com vocês. Então, assim, se vocês ficam quietinhos e ficam com a dúvida, quando eu estou em sala de aula, eu consigo perceber isso, porque eu olho para vocês, né? Mas aqui, é impossível. A maioria de vocês, eu estou vendo só fotinho, né? Então, eu não consigo ter esse contato olho a olho que eu tenho em sala de aula, né? Então, aí eu preciso acreditar que ou vocês realmente não estão com dúvidas, ou se vocês estão com dúvida, de repente vocês estão, né, chateados, de repente, de expor, e aí ficam com a dúvida para vocês. Então, usem esse espaço para vocês questionarem, tá?
façam isso, a prof não fica nem um pouco chateada, pelo contrário, a prof fica bem feliz, né? Se vocês têm alguma dúvida, se a gente consegue já sanar aqui, tá bem? Vamos falar do nosso projeto aqui? Então, eu preciso desenhar em perspectiva o nosso objeto, tá? Então, assim, ó, o que nós vamos fazer? Exatamente como nós fizemos lá, com relação às nossas vistas ortográficas, então eu posso pegar lá das medidas que eu tinha lá naquele desenho que eu passei para vocês, 400 centímetros, 200 centímetros, aquele lá, que eu defini uma escala, 1 para 30, 1 para 40, para fazer esse objeto. Então, eu posso pegar daquelas medidas originais e definir a melhor escala para desenhar o objeto em perspectiva aqui, ou, a partir das medidas que eu já tenho desse objeto montado, então, aqui, ó, esse meu objeto, ele mede 12 centímetros aqui, né, de comprimento, ele mede 8 centímetros aqui, ele mede 8 centímetros aqui. Então, ele tem 12 por 8 por 8, tá? Aí, cada uma desses dentinhos aqui, ó, eu tenho 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, tá? Então, assim, eu posso querer, se esse objeto couber aqui, exatamente nas medidas que eu tenho aqui do objeto montado, então eu posso dizer que a escala que eu estou usando é 1 para 1, ou seja, exatamente o tamanho do objeto aqui vai conferir as medidas do objeto desenhado aqui. Aí, pode ser que o objeto que vocês montaram ficou pequenininho, né? Então, eu vou querer fazer a representação, porque o que eu quero aqui? Eu sempre falo, né? O que eu preciso, né? Eu preciso observar também se vocês conseguem já abstrair essa questão de localização do objeto, escolha da escala para o tamanho ficar adequado e a localização desse objeto no desenho aqui na folha. Por quê? Porque eu preciso avaliar isso com vocês também, tá? Então, assim, ó, eu vou desenhar aqui, ó, o objeto, eu tenho que cuidar, digamos, ó, a perspectiva vai ficar, de certa forma, desenhada aqui, à medida em que essa distância fique muito parecida com essa distância fique parecida com essa distância, né? Aí eu tenho o meu objeto, né, desenhado numa escala em que eu aproveite bem o espaço e ele está equilibrado na folha à medida em que eu observo, né, essas distâncias aqui em relação à folha, né? Lembra aquele exercício do galpão que a gente fez lá na escala, o exercício 5 do galpão? Exatamente aquilo, tá? Então, é esse cuidado para a gente fazer. Como eu tenho um único objeto a desenhar, então eu tenho que me preocupar em ocupar bem essa folha, tá? Escolhido uma boa escala. E aí, na hora de colocá-lo representado lá, como é que eu vou posicionar? Então, este é o melhor posicionamento para ele, onde eu tenho, né, as medidas, né, de altura aqui e as medidas de largura aqui em relação às margens, fiquem parecidas entre elas, né? Certo? Não precisa ficar exatamente igual, porque senão o exercício, a folha é mais larga do que alta, né? Então, provavelmente, as medidas de altura serão uma e as medidas aqui na lateral serão outras, certo? Então, é esse o critério, tá? Isso também eu exigi lá na coisa das vistas, né? Então, lembra que eu falei para vocês? Vocês podiam fazer as 6 vistas de um e as 6 vistas para cá, como também poderiam fazer as 6 vistas aqui e as 6 vistas aqui. Então, essa distribuição espacial, ela é muito importante no desenho, tá? Essa noção de distribuição, tá? Então, isso a prof observa bastante. Sim? Então, isso é muito importante. Bom, vamos então imaginar como é que a gente vai fazer esse desenho. Vou tirar isso aqui, eu já expliquei. Aí, como é que eu vou fazer? Né? Aí, ó, eu vou pegar, tá presa a minha folha, certo? Na prancheta. Aí, eu vou pegar a minha paralela e vou vir com a minha paralela para cá, tá? Então, eu vou simular a paralela aqui, ó. Digamos que eu coloquei a minha paralela e ela tá aqui embaixo, ó, tá? É ali que ela tá paradinha. Aí, com ela
aqui, eu vou pegar o esquadro de 30 e vou vir aqui, ó. Traçar aqui. Vou rebater o esquadro de 30, a régua tá aqui, tá? Aí eu vou tirar o outro ângulo de 30 nessa dimensão, tá? Aí eu vou pegar no encontro desses dois pontos aqui, essas duas retas aqui, eu vou levantar a vertical, tá? De que forma? Apoiado na minha paralela, eu pego o esquadro em 90 graus aqui e tiro essa reta aqui. Não usem a régua para fazer isso. Por quê? Porque não vai acertar esse ângulo nunca com régua. Tem que ser com esquadro. E a vertical é a mesma coisa. Por que eu digo para vocês que vocês não usem a régua para fazer esse traçado vertical? Porque lembra que a régua é pequenininha, a basezinha dela, ela, qualquer mexidinha que vocês têm, que vocês façam, ele sai torto. Então, os traçados, né, a paralela está aqui, os traçados têm que ser feitos todos com o esquadro. 30 para cá, rebate, 30 para cá, no encontro, 90 graus. Certo? Aí, feito isso, eu já posso fazer as minhas medidas aqui, tá? Então, eu vou fazer diferente do que eu fiz antes, né? Eu vou fazer essa face aqui, ó. Então, eu vou colocar os 8 centímetros aqui, tá? Essa aqui, ó. Os 8 centímetros estão aqui. Os 12 centímetros eu vou colocar aqui, ó. Tá? E a altura, os mesmos 8, eu vou fazer aqui, ó. Tá? Então, marquei todas as medidas, ó. 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui e os 12 para cá. Certo? Aí, ó, com a minha paralela, eu venho aqui, ó, apoiado nela com o esquadro, eu faço esse vertical. A mesma coisa aqui, ó, com o esquadro, opa, faço na vertical aqui. Ficou torto, professor. Vamos consertar. Então, aqui, ó. Tá? Aí, aqui, essa altura, eu vou encostar aqui a paralela, com o esquadro de 30, eu vou fazer aqui, rebato ele aqui, 30 para lá, tá? Aí, o que eu vou fazer? De novo, com o esquadro de 30, eu fecho lá, vai exceder o tamanho da minha folha, tá? Daí eu teria que baixar. Aqui, com o esquadro de 30 também, eu vou fechar lá em cima, tá? Então, digamos que eu vou fazer as mesmas medidas do objeto para representar na perspectiva, então a escala seria 1 para 1. Ai, professora, o meu objeto está muito pequenininho, eu teria que ampliar esse objeto. Então, eu posso fazer uma escala de ampliação. Então, por exemplo, eu posso fazer, em relação a esse objeto montado, eu posso duplicar o seu tamanho. Então, a escala seria 2 para 1. Ai, professora, mas ainda está pequenininho. Quero fazer ele um pouco maior. Pode ser 3 para 1, 4 para 1, 2,5 para 1. Vocês só cuidem para vocês não terem medida quebrada, né? Medida muito quebrada. A escala nem se diga, né? Mas as medidas muito quebradas que vão dar dificuldade para vocês depois de fecharem a figura. Bom, feito. Até aqui vocês entenderam direitinho? Tudo tranquilo? Então, ó, tá lá o meu paralelepípedo com todas as medidas para o objeto, certo? Aí eu vou começar a fazer os detalhes do objeto, ó. Vou pegar essa face, essa aqui vai ser a minha face da frente, né? Então, ela vai desenhar aqui. Então, vou fazer com vermelho para vocês entenderem, ó. Eu vou vir aqui, ó, eu vou marcar esses 4 centímetros aqui, tá? E vou marcar essa parte aqui, ó. Então, com o meu esquadro, eu venho aqui, ó, com o paralelo, com o meu esquadro, eu faço aqui, ó, tá? Aí, ó, o máximo que eu consigo representar é isso aqui. Mas isso aqui tá lá no fundo também. Vou ver o que eu enxergo de cima, ó. Então, o de cima, olha o que eu enxergo. Eu enxergo isso aqui, então eu tenho que marcar aqui e aqui, né? Aí eu vou vir aqui, ó, com o meu esquadro, a minha paralela aqui, vou marcar aqui, ó. Aqui, opa, ficou torto. Não fecha. Ó, ele vem aqui e aqui, tá? Ó, é o que eu enxergo lá, tá vendo? Aí,
eu vou marcar nessa face o que eu estou enxergando aqui, ó. Então, eu enxergo aqui, isso aqui, eu enxergo aqui, aí os 4 estão lá também. Aí eu vou fazer aqui, ó, isso aqui eu vou ter que descer. Então, eu vou vir aqui, ó, com um esquadro de 30, ó. Paralelo aqui, esquadro de 30. Eu vou vir com o traço aqui e continuo um pouquinho lá. Com o vertical, ó, com a minha paralela aqui, eu vou descer desse pra cá, desse pra lá, tá? Pode ficar torto. Aqui, ó. Opa, parece que já tá ficando com cara de figura, né? Aí eu vou fazer detalhes, ó. Essa profundidade aqui, ela tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tá nesse cantinho. Então, eu vou vir com ela pra cá. Vou vir com ela lá. Aí, esse aqui, ele tá aqui. Desce aqui. E esse aqui, ele tá aqui, ó. Nesse cantinho. Tá? Aí, lá atrás, é esse tracinho aqui. Aí, aquela parte aqui, ó. Isso aqui, ela vai estar lá com um ângulo de 30 graus. Tá? E aí, eu já tenho a figura toda montada e já posso começar a tirar o que não lhe pertence. Olha. Olha que fácil que é. Não é fácil? Vocês viram que fácil que é desenhar? Então, ó, depois que vocês desenhar, definiram a escala, colocar a paralela ali. Aí eu vou desenhar o paralelepípedo. Bem fácil, né, Vanessa? Nossa, é muito bom. Aí, pego 30 graus, faço 30 para um lado, rebato 30 para o outro. Na união dos dois, vertical, com o esquadro, tá? Aí eu pego, marco as medidas numa das faces, a largura, na outra, o comprimento. E aqui, a altura, né? Aí, com essas medidas, eu fecho o paralelepípedo. Aí eu vou pegar o objeto e vou marcar, né, segundo as faces, o que eu tenho que fazer. Vocês viram? Olha, comecei marcando por aqui, depois eu marquei lá por cima, que era essa parte aqui, e depois essa lateral aqui. Fechei, depois precisava fazer os detalhes. Os próprios encontrinhos, né? Esse encontrinho aqui de pontos lá, já sai automaticamente. Olha, assim, inicialmente, eu insisto que vocês desenhem com um paralelepípedo. Por quê? Porque vocês podem fazer sem paralelepípedo, só que fica bem difícil de vocês enxergarem inicialmente, sabe? Ora você olha na figura, parece que você está enxergando, ora você não está enxergando, né? Então o traçado sai errado, tá? Então, o que eu digo? Por isso que a gente usa o 2H, que é aquele fininho, né? Ele dá um traçado bem delicado, você não faz nem com HB e nem com 2B, você faz com 2H. Sabe aquele lápis que a gente tem que é bem frágilzinho, tem um traçado bem levinho? Então, você faz um traçado leve, que daí você pode dar uma apagadinha com a nossa borracha ali e não fica marcado. Se você quiser tentar fazer sem o paralelepípedo, você pode. Mas vai dar bastante trabalho, né? A não ser que vocês já tenham experiência, né? Vai dar bastante trabalho e vocês podem correr em erro. Mas, né? A técnica manda a gente fazer assim, que daí a gente evita, né, dissabores. Entendeu, Eduardo? É a técnica, né? Mas vocês podem fazer, podem tentar, tá bem? Mas o paralelepípedo é show de bola, né? Porque daí você tem todas as dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Fechou o paralelepípedo, aí depois fica muito mais fácil montar. Que será se você fosse fazer um objeto assim, onde você não tem essas linhas aqui que são, não seguem isometria, né? Então, se você não tem o paralelepípedo, na hora de traçar aqui, você não sabe nem como é que faz, né? Outra coisa também, se eu tivesse, é que eu não fiz objetos com aberturas, com nada, por quê? Porque daria muito trabalho para vocês depois na hora de montar, né? Mas a gente podia ter feito, né, circunferências nas faces, para a gente desenhar ali, tá? Mas eu não fiz, né?
eu posso sim, eu vou sim fazer para vocês exercícios complementares e vou deixar para vocês no Moodle, para vocês treinarem, tá? Que é bem gostoso. Então, essa é a nossa tarefa. E eu vou deixar algumas outras coisas para vocês brincarem um pouco, né? Treinarem um pouquinho, certo? Vocês conseguirem entender direitinho como é que desenhar? Como é que vocês têm que desenhar? Entendeu? Tranquilo, Sara? Pode, Vanessa, pode. Pode sim. E se você tiver um objeto que ficou muito pequenininho, de repente, né? Você pode fazer uma escala de ampliação, para ele ficar mais bonitão ali, tá? Porque ele vai ficar numa escala aqui que ele fique, né? Lembra? Com as distâncias aqui, a coisa controladinha, para ele poder ficar ocupando bem a nossa folha, porque é um desenho único, tá? Vocês entenderam? Então, beleza, ele. Algum outro questionamento, queridos? Não? Prof, sobre a nota de tarefas, para a gente saber se a gente está indo bem, elas vão ser postadas no fim do semestre? Essa semana? Não, claro que não, essa semana. Não, agora a gente já tem condições de colocar tudo. Não, não, no final do semestre, não, eu vou matar vocês de ansiedade, de jeito nenhum. Não, não se preocupe. Ah, obrigada, prof. É que tem alguns professores que postam no fim de semestre, né? Não, não, eu não faço isso. Sabe por quê? Porque daí eu mato vocês de ansiedade. Não, não é certo isso. Não é bom. Vocês têm que, sabe, faz parte, né, da didática, né? Então, você tem que ir avaliando e mostrando para o aluno o progresso. E se ele não tem um progresso adequado, a gente tem que ir falando, olha, querido, tem que melhorar aqui, olha, você está errando aqui, olha, entende? Os exercícios, eles servem para isso. Não é uma coisa taxativa, errou e azar. Não é isso, né? Então, eles têm essa função. Agora, consegui baixar todas as coisas, olhar todas as coisas. Então, essa semana eu consigo colocar as devidas notinhas de vocês. Lógico que na planilha vai estar aparecendo assim, aparece a nota, mas aparece também o percentual que aquela nota. Então, digamos assim, você tirou 10, mas aquele exercício vale no máximo um ponto. Então, ele vai estar contabilizando na sua nota já um ponto, tá? Então, assim, aí vale meio ponto. Então, se você tira 10, o máximo de ponto que você consegue tirar é meio, né? Porque ele vai somando, somando, somando. Aí eu tenho a prova, né? A primeira atividade avaliativa, né? Que é a prova. Aí ela tem peso 3, né? Então, assim, você tirou 3, você tirou 10, mas vai aparecer a nota 10, mas a parte que compõe a sua nota relativa àquela avaliação é no máximo 3 pontos, tá? E assim sucessivamente, até a última avaliação que também tem peso 3, tá? Então, não se preocupe. E a mesma coisa as presenças, né? Então, as planilhas vão aparecendo lá, data por data, então lá, a parte da presença do encontro síncrono ou lá no nosso canal, e a parte de entrega dos exercícios, né? O encontro síncrono ou lá no canal são 2 presenças, e a entrega da tarefa, uma presença, tá bom? Não, eu não faço isso para vocês, não. Imagina, matar os meus alunos de ansiedade. E também não tem função, né, gente? Se a gente não faz, se a gente faz a atividade avaliativa, é exatamente para acompanhar o desenvolvimento de vocês, né? Para que vocês consigam ir fazendo as coisas aos poucos. Se a gente não mostra para vocês, não tem efeito, né? Vou guardar para mim? Não tem sentido nenhum. Tá bom? Compreendido, Ana? Tranquilo, filha? Sim? Então, beleza. Mais alguma dúvida, queridos? Pode falar com a prof. Não? Então, se nós estivéssemos em sala, agora eu diria para vocês assim, ó, vamos começar a fazer o trabalho já, né? Então, assim, vou fazer como eu falo na parte prática lá que a gente fazia quando a gente estava presencial.
Agora, se vocês não têm dúvida, vamos sentar com as suas pranchetas e vamos começar a fazer o exercício, tá? Para treinar, para daí entregar para a prof na semana que vem. Sim? E é isso que nós vamos fazer. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas igual, eu fico à disposição de vocês, então vocês podem ligar, tá? Não tem problema algum. E aí eu fico aqui, se vocês já forem trabalhar com isso. Ah, professora, agora não vai dar, que eu tenho que fazer outra coisa, tal, não sei o quê. Tudo bem, né? Mas se vocês forem trabalhar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me ligam agora e eu vou estar aqui até o término da nossa aula, com certeza, e lógico, além disso também, né, à disposição de vocês para sanar dúvida durante a execução da tarefa. Combinado? Sim? Então tá. Então, vou encerrar aqui. Desejo para vocês um bom continuar de semana, né? Uma boa semana para vocês. Aproveitem, né, esses momentos que a gente tem junto, para vocês, né, fazerem as coisas direitinho, né? E eu vou pedir de novo para vocês se cuidem muito, tá? Se cuidem de verdade, né? As coisas não estão bem, né? A gente está vendo aí um cenário bem complicado, né, Eric? Então, à medida do possível, se cuidem bastante, tá? A situação que a gente está vivendo não é própria só das pessoas mais idosas, tá? Nós já estamos com situações bastante complicadas para pessoas moças também, né? Fora as reinfestações, né? As reinfecções. Então, semana passada eu até comentei e comento de novo com vocês, né? Tomem bastante cuidado, tá bem? Eu quero ver vocês formados, lindos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, é isso que eu quero, tá bom? Olha, fiquem com Deus, vou encerrar a gravação agora, tá bem? Vamos lá. Boa semana, Sara, fiquem com Deus. Até, queridos.